Olá, tudo bem, pessoal? Hoje vamos falar dos estados de agregação da matéria e forças intramoleculares e forças intermoleculares. Se você observar essas figuras, o estado de agregação da matéria, você observa o seguinte, que o sólido você tem as moléculas bem unidas, o líquido elas estão um pouco afastadas e os gasosos estão muito afastadas. O que quer dizer isso? Que existem forças que mantêm, chamada força de coesão, que mantém essas moléculas unidas e diferencia o estado de agregação de acordo com essas forças de maior ou menor intensidade. Força maior, sólido, força média, líquido, e força fraca seria o gasoso. Dá para observar nitidamente que as moléculas se distanciam à medida que as forças de coesão vão diminuindo. Isso é um dos motivos para que existe estado de agregação diferente, além, é claro, das condições de pressão e temperatura do meio, ou seja, as condições termodinâmicas. Essa força de coesão, entre outras, estão as forças intramoleculares e as forças intermoleculares. As forças intramoleculares, quem são elas? São as forças entre as moléculas, ou dentro da molécula, desculpe, dentro da molécula, que é intramolecular, e elas são chamadas ligações químicas iônico-eletrovalentes, covalentes ou moleculares, e as ligações metálicas. Neste vídeo eu não abordarei as mesmas, estas serão estudadas posteriormente. As forças intermoleculares. As forças intermoleculares são classificadas em três tipos, que variam conforme a intensidade. Ligação de hidrogênio com hidrogênio, ligação de forte intensidade ocorre entre as moléculas polares. Dipolo permanente ou dipolo-dipolo, ligação de média intensidade, ocorre em moléculas polares. Dipolo induzido ou força de Londres, ligação de fraca intensidade, ocorre em moléculas apolares. O conjunto das forças intermoleculares também pode ser chamado de força de Van der Waals. Ligação apolar. Não existe diferença de eletronegatividade entre os elementos. Os elementos são iguais. Por exemplo, as substâncias simples, H2, O2, N2, O3. A ligação polar ocorre quando existe diferença de eletronegatividade entre os constituintes da ligação química. São as substâncias compostas, por exemplo, HCl, NH3 de caso, amônia, desculpe, a água, H2O, e o gás carbônico, CO2. Observe que todas as ligações são polares. Quando você fala em substância apolar, é preciso que você tenha moléculas apolares. E como é que eu sei se uma molécula é apolar? Eu falo de simetria. A simetria dessa molécula aqui, dá para você ver esse corte de cima para baixo, essa linha tracejada, aqui o que está à esquerda está direto. Então, essa molécula aqui, ela é simétrica. Se a molécula é simétrica, a molécula é apolar. Então, no caso, a substância é apolar. Quando você fala em substância polar, é necessário que a molécula seja assimétrica. Observe que se eu passar um pano cortando aqui o oxigênio e o hidrogênio, passando pelo carbono com asterisco, você que está à esquerda não está à direita. Se eu passar no meio, o que está acima não está abaixo. Então a molécula é assimétrica, portanto molécula polar. Se eu tenho molécula polar, eu tenho substância polar. A ligação de hidrogênio, vamos começar a falar um pouquinho de cada um delas. Ligação de hidrogênio, ponto de hidrogênio, ligação de forte intensidade, ocorre em moléculas polares. Esse tipo de ligação só ocorre quando na molécula existe hidrogênio, na presença de oxigênio, nitrogênio, flúor ou boro. Que o exemplo da água, está aqui as pontes de hidrogênio, formadas pontes de hidrogênio, na presença do oxigênio. Aqui no caso do BH6, que é o berílio, o hidreto de berílio, você tem a ponte de hidrogênio formada entre o hidrogênio e o boro. Aqui no caso desse aminoácido, você observa aqui que tem a ponte de hidrogênio com nitrogênio e hidrogênio e com o oxigênio. Aqui nós chamamos de dipolo permanente. Dipolo permanente ou dipolo, ligação de média intensidade, ocorre em moléculas polares. Que observa, por exemplo, aqui que isso é comum nas moléculas como HCl, onde você tem os dipolos já formados. E também nas moléculas ou íons, fórmulas, como você tem, por exemplo, os compostos iônicos. Todos têm dipolos permanentes. Então está aqui, dipolo positivo e dipolo negativo, certo? Polo positivo e polo negativo, que são atraídos de forma eletrostática. Positivo atrai negativo, negativo atrai positivo. O dipolo induzido, ou força de Londres, ligação de fraca intensidade, ocorre em moléculas apolares. Por exemplo, aqui, ó, você está vendo que eu tenho a molécula 3, ela induz uma carga positiva e negativa, tá certo? Nesta molécula que está no centro. Aí eu coloquei aqui um exemplo que é exatamente do o L próximo de uma molécula não polarizada do L, é a formação de cargas positivas e negativas, cargas induzidas. Gente, a gente está encerrando esse texto, essa aula com vocês, esse vídeo, falando exatamente para vocês dar uma olhadinha com mais carinho nessas ligações intermoleculares, tá certo? E posteriormente resolver esse exercício que eu vou mandar para vocês. Um abraço a todos, bom trabalho, que Deus seja louvado.